Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 11. Nesse momento nós vamos ler até o verso de número 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 11 ao 18. Apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pátio chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelita, porque vos maravilheis disto? Ou porque fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nosso pai, glorificou a seu servo Jesus, a quem vos traíste e enganastes perante Pilatos, quando este havia sido solto. Vós, porém, negaste o santo e o justo, e perdeste que vós concedesse um homicida. Desaste e mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunha, pela fé, em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora tendes, vedes e conheceis, sim, a fé, que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também a vossa autoridade. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Só até aí, por enquanto. Vamos orar mais uma vez. Ó Pai, muito obrigado, Deus, por essa noite, nós estarmos aqui na Tua casa. Senhor, nós agradecemos, porque o Senhor, Tu nos conduziste até aqui, e tem sustentado as nossas vidas, fortalecido a nossa igreja, nossas famílias, as nossas crianças. Abençoa nós, nesse momento, que possamos compreender a Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém. A semana anterior, nós estávamos falando sobre a cura do coxo, e ainda vamos permanecer ainda desse texto. E o verso de número 11 até o verso de número 26 vai relatar sobre a pregação de Pedro no templo de Salomão. Esse templo que era tão conhecido, era tão simbólico para os judeus, na sua adoração, o seu sacrifício e a sua vida cotidiana com Deus. Diariamente tinha as orações no templo e diariamente esse povo se reunia para ali orar, para ali buscar a presença de Deus e para ali receber instruções também da palavra do Senhor. E um certo dia esse homem que foi curado pelos discípulos, na verdade foi curado pelo Senhor Jesus Cristo, por meio da oração desses discípulos, de Pedro e João, no templo de Salomão, provocou nesse tempo uma discussão. Depois do capítulo 3, capítulo 4, a gente vai ver que Pedro e João foram presos, e ele vai ser julgado também pelo Sinédrio. Mas especificamente aqui, nesses versículos que estão sendo abordados, a gente vai ver que o apóstolo Pedro vai mostrar a doutrina já relacionada desde o Antigo Testamento a esses homens. E o interessante é que o próprio Senhor Jesus Cristo também prega nesse templo de Salomão, exatamente esse local onde os discípulos aqui estavam se pregando. A gente podemos ter nessa noite como uma grande ideia a pregação do discípulo, a fé e o arrependimento e o reconhecimento de Deus. Somente o ato de fé que nós podemos reconhecer a Deus, é a fé o meio de reconhecimento e do poder de Jesus. Este homem foi curado, aqui até o verso 18, demonstrando que a sua cura foi por um ato de fé, tanto dos discípulos como daquele homem também. Logo no verso de número
16, ele vai falar, e os discípulos vão dizer, ó, pela fé, em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Não há como negar para aqueles que estavam lá naquele dia, que esse homem foi curado por Jesus, foi curado pela ação da oração dos discípulos, aonde os discípulos fitaram os olhos naquele homem. E os textos anteriores vai dizer que eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Levanta e anda. E esse homem passou a levantar, pegou pela mão e a levantou e andou. E entrou no templo louvando a Deus. Lá no capítulo de João, capítulo 10, onde o Senhor Jesus Cristo estava pregando nesse tempo, houve também uma discussão com o próprio Senhor Jesus Cristo. A partir do verso 19 até o verso número 3, aqui os judeus queriam saber se Jesus mesmo era o Messias. E ele vai dizer no verso 19, por causa dessas palavras rompeu nova discussão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu porque o vis. Outros diziam, este de modo falar não é de endemoniado? Pode porventura um demônio abrir os olhos a um cego? Jesus também tinha operado milagre nesse mesmo tempo. E aqui os judeus tinham uma grande discussão se Jesus realmente era um endemoniado ou não era. Mas aí continua o texto e vai dizer, já no verso 22, e aí Jesus entra falando novamente, fala, celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era o inverno, Jesus passeava no templo no pátio de Salomão, no mesmo lugar aonde os discípulos ali estavam. E aí começa de novo, nova discussão. E aí rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram, até quando nos deixará a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-mo francamente. Respondeu-lhe Jesus, já vos disse, e não credes, as obras que eu faço em nome de meu Pai testifica a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, a ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apredejais? Responderam os judeus, não é por obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfema, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo? Replicou-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois Deus? As mesmas discussões que ali foram levantadas para Jesus, agora os discípulos estavam pregando sobre Jesus, no mesmo local que Jesus pregou, no templo de Salomão. No tempo de Jesus, ele curou um cego de nascença. Agora, os discípulos curam um paralítico de nascença. Aí, voltando no livro de Atos, capítulo 3, o texto vai discorrer logo nos primeiros versículos, do versículo 11, e ele vai dizer, e ele vai começar a dizer, ó, apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pátio chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo, israelitas, por que vos maravilheis disto, ou porque fitais os olhos em nós, como se pelos nossos próprios poder ou piedade os tivéssemos feito andar. Aqui os discípulos estão querendo relembrar aquele povo
que o Messias tinha andado no meio deles, tinha feito as mesmas obras, e que o próprio Senhor Jesus Cristo é aquele que é o autor e salvador e curador da nossa fé, dos nossos vida, também física. Aqui os discípulos estão mostrando que é Jesus, aquele que tinha operado o milagre, aquele que estava andando para mostrar a esse povo que andava essa vida. E os discípulos apontaram para os pais, para aqueles que eles reconheciam como o dono da vida deles, como um herdeiro que eles eram. O verso 13 vai dizer: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vos traíste e enganaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Os discípulos estão dizendo: olha, lembra de Jesus, aquele que vocês crucificaram, condenaram perante Pilatos? É aquele que é filho de Jacó. É esse que opera milagre. É nele que nós operamos milagre. É nele que é o autor da salvação. O verso 14 ele vai dizer: porém, negaste o santo e o justo, e pediste que vos concedeste um homicida. A palavra que ele está dizendo aqui no verso, o santo justo, no Antigo Testamento essa palavra se repete por várias vezes, como aquele, o Deus santo, 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 o Deus perfeito, o justo santo, o santo justo de Deus, mostrando que Jesus é o santo que foi enviado para salvar o povo judeu, mas eles não creram, não aceitaram, não quisem a Jesus. E agora está dizendo: esse é autor dessa fé, é nele que nós cremos. E ele vai dizer no verso 15, ele vai dizer: desataste, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Ressuscitou dentre os mortos, aquele que é o autor da vida, a Jesus, o que ressuscitou para nos dar a vida eterna. Eles continuam dizendo, e vai dizer no verso 16, a qual a gente já lemos, e fala: pela fé, em nome de Jesus, é que esse mesmo nos fortalece. É esse mesmo que nos fortalece. É Jesus, aquele que nos fortalece. É aquele que nos dá força a seguir, aquele que nos dá força a andar diante de Deus, permanecer na caminhada cristã como um testemunho verdadeiro do nosso Deus, como autor da nossa salvação. E logo a seguida, no verso de número 18, ele vai dizer, fechando essa ideia, ele vai: mas Deus assim cumpriu o que Dante anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. A morte de Jesus era anunciada. A morte de Jesus era mostrada pelos profetas, que tinha que padecer, tinha que ser sacrificado, tinha que morrer em favor dos nossos pecados, tinha que derramar o sangue, tinha que ter trapassado, crucificado, para nos dar a vida eterna. Os discípulos mostraram isso para aquele povo que ali estava no templo de Salomão, para pregação, para ouvi-lo, e todo aquele povo se ajuntou aos próximos discípulos por causa de um milagre, por causa deste milagre. E assim o Evangelho foi anunciado. Que possamos crer esse mesmo Evangelho que os discípulos assim pregaram, foram anunciados pelos profetas, foram anunciados desde o Pentateuco, e vai nos mostrar uma vida, um caminho e um norte para assim nós crermos. E em fé nós somos salvos por meio do nosso Senhor Jesus Cristo.
A pregação do discípulo e a fé é o arrependimento e o reconhecimento de Deus. A primeira dela é que a fé é o meio de reconhecimento do poder de Jesus Cristo. Nós precisamos reconhecer esse poder do Senhor Jesus Cristo. Em segundo, o arrependimento dos pecados é a marca da conversão. Sem arrependimento não há salvação. Sem arrependimento dos nossos pecados não tem como nós entrarmos no céu. A partir do verso 19, o texto vai nos mostrar e vai nos dizer como o Senhor ressuscitou dentre os mortos por meio para que nós cresçamos e arrependêssemos em Cristo, tenhamos a vida eterna. Quero convidar os irmãos que leiam, por favor, para mim, o verso 19. Arrependei-vos. Vamos ler novamente, todos nós, vamos lá? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Arrependimento. O arrependimento. Verso 20, ele vai dizer, a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério, e em que envie Ele, o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Esse Cristo foi anunciado desde o Antigo Testamento, desde quando o povo começa a entender o plano da redenção do nosso Senhor. E ele vai dizer no verso de número 21, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse na verdade Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir esse profeta será exterminada do rei no meio do povo. Essa citação vem lá de Deuteronômio, capítulo de número 18, do verso 15 ao verso 18. O texto de lá vai dizer da seguinte maneira: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás, segundo tudo que pediste ao Senhor teu Deus, em Horebe, quando remiu o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram, suscitar-lhe-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, e cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo que eu lhe ordenar. Aqui, discípulos Pedro e João, na verdade Pedro, vai mostrar que o que estava acontecendo já era conhecido deles, a qual já era profecia, vindo do Antigo Testamento, vindo do Pentateuco, dito pelo próprio Moisés, a quem eles consideravam como o autor, e é considerado como o autor de toda a lei. O Senhor levantará profetas para a pregação do Evangelho. O Senhor levantará os teus servos para a pregação do Evangelho. O Senhor levantará o seu servo para mostrar, conduzir, guiar as suas ovelhas. O próprio Senhor Jesus Cristo vai chamá-los, cada um delas, na sua presença. Ao verso 24, ele vai dizer, e todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Pedro mostra para eles, vocês são filho de Abraão. São filho de Abraão. Quando questionaram o jovem que
tinha sido curado por Jesus, e perguntou: tu és discípulo deles? O jovem olhou para aqueles homens e perguntou: tu quer ser discípulo de Jesus? E disse: discípulo de Jesus? Não, somos discípulos de Moisés. Esse sentido está dizendo: olha, somos de descendência de Abraão, discípulo de Moisés, nós não somos discípulos de Jesus. Mas aqui, Pedro está mostrando: vocês vieram de lá, são citados, Jesus é citado lá, que nasceu esse profeta, aquele que anunciara o evangelho, aquele que ia ressuscitar dos mortos, que ia morrer, ia padecer, ia pagar o preço pelo nosso pecado. Aqui, crendo assim, nós podemos ter a vida eterna. Como ele diz no verso de número 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Somente o arrependimento, somente a conversão que podem nos dar a salvação. Cristo quer que nós, próximo diante dele, se arrependa do nosso pecado e entregamos a nossa vida a Ele, porque somente Cristo pode nos dar a vida eterna. Somente Cristo. Mediante todos esses textos, podemos afirmar que os discípulos anunciaram o Evangelho de Cristo e nós, como servos do Senhor, recebemos essa promessa para a vida eterna. Ainda no verso de 26, Pedro aplica esse versículo dizendo: tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas, que mesmo? Perversidades. A conversão é um processo doloroso. A conversão é um processo de briga. Nós não queremos deixar o pecado de lado. Nós não queremos lançar fora o pecado. Nós queremos ficar com o pecado. Mas Cristo vem ao nosso encontro, o Espírito Santo do Senhor vem ao nosso encontro e rasga o nosso coração e fala: ou você se converte, ou você se arrepende, ou você se entrega a Cristo, ou não tem nada feito. Arranca o pecado, deixa de lado toda a perversidade, para que assim o Senhor nos aceite. Cristo vem ao nosso encontro nos chamando, pedindo que nós deixemos de lado a perversidade, deixe de lado o nosso pecado, deixe de lado aquilo que não é a favor de Deus, deixe de lado aquilo que agravem os nossos pensamentos ruins e, além de tudo, é contra Deus, e a ira do Senhor se acende contra o pecador. Nós devemos arrepender totalmente do nosso pecado, que rasgamos o nosso coração diante de Deus, com temor e tremor diante do Senhor, dizendo a Ele: Senhor, me perdoa por tais e tais e tais pecados. E o Senhor faz uma lista, o apóstolo Paulo faz uma lista de pecado, em Gálatas, capítulo 5. Olha, se não sabe os seus pecados, Gálatas capítulo 5 vai mostrar: olha, fruto da carne. Fruto da carne. E ele vai mostrar naquele texto que há vários pecados que o ser humano gosta dele. Homicídio, porfia, ciúmes, inveja, feitiçaria, glutonaria e coisas semelhantes a essas. Que possamos lançar fora todo o nosso pecado, entrar diante de Deus e dizer: Senhor, me perdoa, eu preciso de um coração novo, de reconhecer a Cristo, de entender que Ele é o meu Senhor. Somente Cristo pode mudar
as nossas vidas. Somente Ele. Somente Cristo. Vamos orar nesse momento. Você que vai ouvir esta mensagem, ora na sua casa, colocando a sua vida diante de Deus. Se por acaso se acha santo, agradeça a Deus pela santidade. Se precisa de um milagre, o Senhor é poderoso para curar. Peça a Ele. Se essa for a vontade de Deus, que assim Ele o cure. Vamos orar? Ó Pai, nós te agradecemos nesta noite, porque assim o Senhor nos falou por meio da Tua palavra. Que possamos, ó Deus, crer que o Senhor morreu, ressuscitou, dentre os mortos para nos dar a vida eterna. E que possamos, ó Deus, lançar fora todos os nossos pecados, as nossas faltas, nossos erros, entregando somente ao Senhor uma vida santa na Tua presença. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nos ajuda a viver uma vida de santidade na Tua presença. Pai, abençoa aqueles que vai nos ouvir. O Senhor derrame bênçãos sem medida sobre a vida deles. Derrama a Tua porção do Teu Espírito Santo sobre o coração deles. Abençoa a Tua igreja nesse momento. Fala, Senhor Deus, sempre com eles. Sustenta nossas vidas. Abençoa, Senhor Deus, a nossa semana. Que possamos receber bênção do Senhor e andar em santidade e verdade diante de Ti. Pai, nós oramos no nome de Cristo Jesus. Amém.